O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos. Bem-vindo mais a uma live promovida pelo Cresce São Paulo. A nossa convidada de hoje é Renata Taveiro Saboia. Bom dia, Renata, tudo bem com você? Bom dia, Cristiane. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia, pessoal. Agradecemos a sua presença. Renata, ela é economista, formada pela USP, especializada em economia comportamental, pós-graduada em neurociência e professora de neuroeconomia. Ela vai falar hoje sobre planejamento financeiro para autônomos. Como é que vocês, corretores de imóveis, fazem para gerir o seu dinheiro, né? Que nem todo mês é garantido, né? Então, como é que vai fazer para planejar esse dinheiro ganho, né? Renata, seja bem-vinda à nossa live. Boa live para você. Obrigada, Cristiane. A gente tem bastante coisa para falar hoje, pessoal. A ideia é entender como é que funciona o bom uso do dinheiro e eu vou dar para vocês algumas dicas práticas para vocês usarem na sua vida pessoal, claro, cuidando do seu dinheiro e da família também, tá bom? E no final a gente vai ter aí um espaço para tirar as dúvidas e estou à disposição para responder as perguntas de vocês. Então, vamos lá. Bom, a ideia é a gente, então, começar a falar e a pensar sobre dinheiro, né? Nessa ideia de planejamento financeiro pessoal, com um olhar para quem não tem uma renda recorrente, para quem não recebe um salário. Como é que a gente faz para se organizar? Então, quais são os pontos principais quando a gente pensa em planejar o nosso uso do dinheiro? Quando a gente conhece uma pessoa, a gente sempre pergunta, né? Quem é você? O que você faz? Como é que a gente pode conhecer melhor? E a gente também faz isso para a gente mesmo, né? Quando a gente pensa em como é que vai usar o dinheiro, o que é que eu quero comprar, ou quais são os meus sonhos, onde eu quero chegar, quais são os meus desafios, tudo isso está nessa pergunta. Quem é você? Então, meu convite para você hoje é justamente esse. Quem é você e quem é você financeiramente? Como são seus hábitos? Como está a sua vida financeira? Se você fosse se apresentar financeiramente, o que você diria? Vamos pensar em alguns pontos importantes aqui. Como é que está a sua vida financeira hoje? Você sabe quando você gasta mensalmente? E estas perguntas são perguntas e dicas importantes para que você olhe justamente para estas áreas. É como se a gente perguntasse quem é você, o que você gosta de fazer, o que você faz nos finais de semana, qual é o seu trabalho, isso vai contando sobre você. Então, esta é uma pergunta. Se você responder não, você já sabe que isso é uma coisa importante de você olhar. E que mais? Você junta dinheiro para conquistar algo que você quer muito? Tem gente que sim, tem gente que não. E esta é uma pergunta importante, porque juntar dinheiro não é uma coisa fácil. Juntar dinheiro implica a gente ter que deixar de fazer coisas que a gente gosta de fazer hoje, que a gente sente prazer fazendo. Para quê? Para ir construindo uma reserva que tem que ter um objetivo. Então, se a gente não ligar esta reserva que a gente precisa construir a um objetivo que a gente quer alcançar, isso vai se perder, a gente não vai ter motivação suficiente, porque a gente não tem um lugar que a gente quer chegar. E veja, eu não estou falando aqui de meta. A ideia não é a gente ter uma meta, a gente pode ter meta também. Mas meta é uma coisa um pouco despersonalizada, é algo que você tem que cumprir porque alguém ou às vezes você mesmo estabeleceu. A minha pergunta aqui é: você junta dinheiro para conquistar algo que você quer muito? Então, de novo, a gente volta, né, e pergunta: quem sou eu e o que é que eu quero? O que é que eu quero muito, 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 muito? E aí vale fazer uma listinha. O que é que eu quero muito agora? O que é que eu quero muito daqui a pouco? O que eu quero muito lá para frente, quando eu estiver aposentado? Pelo menos 3 coisas nessa lista, porque eles serão os motivadores para você organizar a sua vida financeira e começar a construir uma reserva ou usar bem a reserva que você já tem.
Então, essas perguntas são muito importantes. Depois, você tem alguma poupança para o futuro? E aqui a gente começa a esbarrar numa característica fundamental das nossas vidas individuais e da nossa vida como sociedade, da sociedade brasileira. Semana passada saiu no jornal uma pesquisa com um dado importantíssimo, falando sobre a baixíssima poupança dos brasileiros em geral. Poupança em economia não é colocar o dinheiro na caderneta de poupança. Esse é um produto financeiro e as pessoas às vezes confundem isso. Então, quando eu falo, você tem alguma poupança para o futuro? Eu não estou querendo dizer perguntando se você tem dinheiro na caderneta de poupança. Eu estou perguntando se você tem alguma reserva. E em economia, essa palavra chama-se poupança. Por quê? Porque aquilo que você não gastou hoje vai ser a base dos investimentos que você fará no futuro. E aqui, quando a gente olha do ponto de vista pessoal, aquilo que a gente não gasta hoje precisa e deve constituir uma reserva, porque quando chegar no futuro e a gente diminuir a nossa capacidade de trabalho, a gente tem dinheiro para continuar vivendo. Para os profissionais liberais, isso é ainda mais importante, ainda mais relevante. Por quê? Porque não tem uma renda fixa, não tem o INSS, que hoje em dia a gente não sabe muito bem como vai ficar, mas ainda existe. Então, é preciso, sim, criar um sistema, uma sistemática de previdência, que é ser o quê? Ser previdente, se prevenir para o futuro. Então, eu acho importantíssimo, sim, ir pensando num bom plano de previdência. Existem vários no mercado, e eles dão uma boa ajuda. Tem gente que pode dizer, puxa vida, mas será que eu preciso de previdência? Se você for, como a gente chama, um investidor sofisticado, alguém que tem vários produtos financeiros e já conseguiu criar uma renda extra vinda das suas aplicações financeiras que suprem as suas necessidades, talvez você não precise de um plano de previdência. Mas se você não é, como a maioria das pessoas não é essa pessoa, você precisa pensar no seu futuro e, sim, um bom instrumento é a previdência e os planos de previdência. Existem vários no mercado, com mais risco, com menos risco, com maior rentabilidade, com menor rentabilidade, mas isso te garante uma possibilidade de ter uma renda no futuro, se você começar a colaborar, a contribuir agora, independente do INSS, que é o caso, muitas vezes, dos profissionais liberais, a não ser quem já contribui e já paga o INSS, tá? Mas isso é uma coisa muito importante da gente pensar o que vai acontecer lá na frente e se prevenir, fazer uma reserva para isso no futuro. E aí, claro, como é que você faz isso? Você tem alguma aplicação financeira? E se você não tem, é importante começar a pesquisar. Vá procurar cursos de planejamento financeiro pessoal, eu, inclusive, tenho esses cursos online, cursos de produtos de iniciação aos produtos de investimento, enfim, vá se informar, porque a gente, quando tem um dinheiro aplicado, o dinheiro trabalha para a gente. Isso é mais importante ainda com a taxa de juros muito baixa, que a gente precisa entender um pouquinho qual é a dinâmica do mercado com a Selic a 2%, e como é que ainda assim a gente pode se beneficiar do mercado financeiro, tá? Então, importantíssimo que você se aproxime disso, aos poucos, com cuidado, mas se aproxime, porque é preciso ter uma reserva. O dinheiro que o profissional liberal ganha e que não é constante, ele precisa ser distribuído ao longo do tempo, e a gente precisa contar com o mercado financeiro, com a aplicação financeira, para que o dinheiro cresça enquanto ele está lá estacionado e vai ser dividido ao longo do tempo, tá? Então, é importante se aproximar do mercado financeiro, né? E como é que é esse mundo que a gente vive, né? Por que isso é importante? Porque pensar sobre o dinheiro, o bom uso do dinheiro, é muito importante. Porque a gente vive num mundo lotado de possibilidades de uso do dinheiro,
Essa aqui é uma foto de um supermercado americano, olha a quantidade de possibilidades que você tem, e a gente tem uma quantidade de dinheiro limitada. Mesmo pessoas que têm muito, 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 muito dinheiro, ainda assim o dinheiro é limitado, e a gente conhece milhares de casos de pessoas que ganham dinheiro na loteria e que rapidamente perdem tudo, ou jogadores de futebol, artistas, pessoas que ganharam muito dinheiro e que rapidamente perdem o dinheiro porque gastam tudo. Então, o dinheiro é finito, um dia ele acaba. E se a gente tem menos dinheiro e muitas possibilidades, a gente precisa de mais atenção em como é que a gente vai organizar isso. Por quê? Porque a todo momento a gente tem que escolher. E a gente tem que escolher entre o quê? Entre gastar ou poupar, que é gastar ou não gastar. Então, a todo momento a gente tem que ficar pensando e fazendo essa escolha. E lembrando que toda vez que a gente gasta hoje, a gente deixa de ter dinheiro para o futuro e a gente deixa de ter dinheiro para quê? Para as coisas que a gente quer muito, conquistar. Por quê? Porque não tem outro jeito, não tem milagre. Toda a nossa renda, tudo aquilo que a gente recebe, vai ser dividido entre consumo, tudo aquilo que a gente gasta, e atenção que consumo não é só a compra que eu faço no shopping. Consumo é como eu gasto meu dinheiro. Então, o custo de vida está dentro do consumo, o custo de trabalho, então, o imposto que você tem que pagar, a empresa que você tem que abrir, tudo que faz parte do seu dia a dia, então, a internet, o seu telefone celular, a escola do filho, o aluguel, a comida que você pede fora, enfim, tudo que você usa o dinheiro e gasta é o consumo. E o que não é gasto, o dinheiro, a gente precisa reservar e destinar para uma reserva, ou, como a gente chama em economia, poupança. Assim, este aqui é o segredinho, que parece muito simples, mas a gente nunca se aproxima dele de fato. E a gente fica muitas vezes se enganando. Num momento a gente olha para essa renda e fala, puxa, eu tenho muito dinheiro, porque entrou um dinheiro, fechei um negócio, vendi um apartamento enorme, ou um terreno, ou uma casa, entrou muito dinheiro. Ah, puxa vida, agora eu posso gastar mais. Quando, na verdade, quando entra muito dinheiro, a gente precisa destinar esse dinheiro para a poupança e não para o consumo. E muitas vezes é aí que a gente se atropela, porque as tentações do mundo são realmente muito, muito grandes. Então, a gente precisa ficar muito atento, criar esse plano mesmo, criar essa estratégia e ficar muito firme. Como é que faz quando eu não sei a minha renda exatamente, quanto é? Como é que eu faço com isso? A gente tem que olhar com força para o consumo, para quanto a gente gasta, organizar e segurar isso, porque o que sobra vai virar reserva, tá? Muito bom. E agora, Por onde que eu vou começar? Como é que a gente faz? Como a gente dá esse primeiro passo? Primeira coisa, a gente precisa se organizar, Como a gente se organiza? A gente precisa criar um orçamento, que pode ser pessoal ou pode ser da família, O que tem nesse orçamento? Esse orçamento tem todas as despesas, quanto se gasta na vida, no dia a dia, tudo. E quando a gente faz esse orçamento, a gente consegue controlar essas despesas, E elas têm que... a gente precisa gastar com elas, no máximo, entre 60% e 70% da nossa renda. Então, vamos imaginar, já vou falar de como a gente faz essa soma da renda, mas a gente precisa ter uma ideia de que pelo menos de 30% a 40% da renda precisa ser destinada para as reservas, ou como a gente chama em planejamento financeiro pessoal em economia, poupança, que não é só colocar na caderneta de poupança. Vou falar de novo, é colocar em alguns produtos financeiros variados, E quem não tem a menor ideia de como faz isso, precisa começar a se aproximar disso, precisa começar a pensar em ter um curso de planejamento financeiro pessoal, um curso pelo menos introdutório a investimentos, para você poder saber falar com seu gerente do banco. Isso é importante.
Aí, outra opção é buscar aumento de renda. Então, ok, vocês têm a sua profissão, são corretores de imóveis, excelente, mas o que mais dá para fazer? Porque, afinal de contas, vocês são profissionais liberais e essa renda precisa ser aumentada. Mesmo se você tivesse num trabalho, fosse CLT, tivesse registrado, esse aumento de renda sempre é importante. Para quê? Para a gente poder controlar bem as nossas despesas, né, e fazer aquela renda subir. Para controlar bem as despesas, a gente precisa entender a diferença de desejo e necessidade. Não dá para ficar gastando dinheiro só com aquelas coisas que a gente tem vontade de ter, de comprar, de adquirir, de usufruir, mas a gente precisa pensar o que é necessário primeiro, para a gente poder priorizar o gasto do dinheiro. Justamente estabelecer prioridades nesses gastos, né? E aí, com isso, a gente consegue tomar decisões financeiras conscientes. Então, precisa parar, olhar para si mesmo, responder aquelas perguntas, quem é você financeiramente, e aí começar a se organizar. Esse é o caminho mesmo. E quando a gente começa a se organizar, a gente começa a criar uma estratégia e a fazer um planejamento. Então, eu trouxe aqui para vocês os pontos principais de um planejamento. A gente precisa construir uma coisa que chamamos de foto financeira, que tem 3 blocos principais. Tem a renda, a despesa e a poupança, que é quanto sobrou, quanto a gente vai destinar para as nossas reservas, né? A gente pode fazer isso no mês. Então, vamos supor, essa pessoa aqui nesse exemplo recebe mensalmente R$12.000 mais ou menos. Olha que interessante, porque ela vai gastar esse valor aqui no consumo, no dia a dia dela, nos gastos dela, mas ela também, essa pessoa tem as dívidas. Ela é uma pessoa que está endividada. Então, ela gasta esse valor, 2.300, com dívida. Que tipo de dívida? Financiamento, crédito consignado, juros do cartão de crédito, cheque especial, pagamentos parcelados, tudo isso são dívidas. E por que é importante a gente separar aquele consumo, que é quanto eu gasto para viver, e depois é quanto eu estou gastando com as dívidas, com o dinheiro que eu peguei emprestado, primeiro, que talvez se eu tivesse feito uma reserva, me organizado, aquele dinheiro estaria rendendo e eu poderia comprar, adquirir, ou enfim, usar o dinheiro fazendo um pagamento à vista e não ia ficar entrando em dívida que vai me custar. Por quê? Porque a dívida vai ser cobrada com juros. Então, além daquele valor principal, você vai pagar um valor a mais, que está indo para quem? Para o banco, ou para quem te emprestou o dinheiro. Então, ao invés de você poder usufruir dessa taxa a mais, dessa rentabilidade que o dinheiro pode te oferecer no mercado financeiro, você está dando para uma outra pessoa, e mais ainda, você está dando mais. Porque quando você pega o dinheiro emprestado, você paga muito mais do que você poderia ter com o seu dinheiro aplicado. Então, tem um que a gente chama de spread. A gente tem aí essa diferença entre quanto você recebe quando você empresta dinheiro e quanto você paga quando você pega o dinheiro emprestado. Então, por que você está fazendo isso? É um dinheiro que está saindo da sua renda, né? E a gente só se dá conta disso quando a gente separa. Quanto eu preciso mesmo para viver e quanto é que eu estou pagando para os outros nas minhas dívidas, né? Claro que tem um tipo de dívida que é bom, por exemplo, financiar um imóvel, um apartamento, porque você pode sair do aluguel e ainda por cima você tem um bem que eventualmente você pode vender, e isso ainda pode te trazer dinheiro, dependendo do mercado. Bom, vocês trabalham com isso, não sou eu que vou ficar aqui ensinando o Pai Nosso ao vigário, tá certo? Né? Então, claro, não consigo comprar um imóvel à vista, eu vou financiar, né, mas isso de alguma forma vai se reverter num benefício para mim no futuro. Essa é uma fala, inclusive, que vocês podem usar com o cliente de vocês, né, que muitas vezes pode ser interessante ele contrair uma dívida saudável, né, entender isso, essa dinâmica também pode ajudar muito
em algumas situações, vocês no trabalho de vocês, né? Tá? Então, essa é a primeira coisa. E aí a gente vai para o outro aspecto, que é o aspecto da poupança, que é quanto de dinheiro não foi gasto, né, ao final do mês. Então, a gente vendo aqui, quando a gente faz essa foto financeira, a gente vê que a pessoa tem ainda aqui 4 mil reais, né, que é por volta de 30% do que ele recebeu. Então, é mais ou menos isso que eu falei para vocês. Isso é a pessoa que tem renda mensal, né? E essa renda mensal, ela pode ser constante, então a gente vai fazer a mesma coisa para o anual, e ela pode ser não constante, não é o caso de vocês. Então, o que vocês precisam fazer? Primeiro, fazer essa foto financeira mensal, né? E depois olhar no último ano qual foi a média de ganho. Então, você faz mensal, mês 1, mês 2, mês 3, e a renda vai variar a cada mês, mas você tem que somar tudo isso durante o ano para poder ter a renda anual. Para vocês, profissionais liberais, o que interessa é esse olhar da foto financeira, que é a renda anual não constante, aquela que varia. E aí você vai olhar para a renda, somou no ano, viu quanto deu, né? Depois, você vai ver as suas despesas, somou no ano, viu quanto deu, as suas dívidas, exatamente a mesma coisa, e quanto você foi capaz de poupar. Aí, o que você faz? Você divide isso por 12. Então, você vai ter mais ou menos uma noção de qual é a sua renda mensal, mais ou menos qual é o seu gasto mensal. E aí você consegue ver qual é o máximo de gasto mensal que você pode ter. Então, vamos imaginar que você tenha tido meses com uma renda maior, tá certo? E aí você aumentou o seu gasto, só que meses com renda muito menor. Quando você olha para o anual, soma tudo, divide por 12, chega a qual é a despesa média que você teve e que você pode ter, volta e compara com algumas despesas mensais, você tem um parâmetro para dizer, puxa vida, eu estou gastando muito, eu preciso olhar para esse consumo ou para essas dívidas e preciso diminuir, né, para poder ficar adequado com uma renda anual prevista, certo? Com base no passado, não significa que será assim daqui para frente, mas você consegue ter uma ideia, uma média de quanto você gasta e de quanto você pode gastar, porque tem que ter poupança todo mês, tem que ter dinheiro caminhando para a reserva todo mês, tá certo? Esse aqui é um exemplo de uma pessoa, para vocês poderem entender com um pouquinho mais de clareza, com um exemplo mais concreto sobre como é que a gente faz isso e que é possível fazer isso. E como é que a gente vai fazer? Então, primeiro, a gente tem que olhar para essa categoria renda, né? Como é que você faz? Tem que começar anotando, sim, todas as entradas, tudo, incluindo as receitas líquidas. Líquidas é muito importante, porque às vezes a gente pensa, eu recebi um valor grande nessa venda, então a gente tem a ideia de que essa será a base para poder fazer as trocas, ou enfim, para poder fazer os cálculos. Só que esquece que tem que pagar imposto, né? E aí a gente tem que levar em consideração todos os impostos que a gente tem que pagar quando esse dinheiro entra, certo? Inclusive imposto de renda, tá bom? Aí a gente tem que pensar nas receitas flutuantes. O que é que entra um mês sim, outro não, ou alguma outra renda extra que a gente fez, tá? Então, a gente precisa calcular essas duas entradas. Precisamos pensar nas rendas vindas das aplicações financeiras. E caso você tenha emprestado dinheiro para alguém, você recebe do empréstimo que você fez, né? Então, nesse exemplo aqui, você está do outro lado do que eu te falei quando o empréstimo está no consumo, certo? E, atenção, hashtag aqui fica a dica, facilita. Anota como? Pode anotar no caderninho, pode anotar no app do celular, pode anotar no celular, no Notas, em folha de papel, pode colocar numa planilha do Excel, mas veja bem, o que é mais importante?
Não fica pensando em usar uma mídia complicada que tome muito tempo. Descomplica, né? E tenha sempre à mão um lugar para você anotar, tá? O que é que está entrando. Porque você precisa ter uma noção concreta disso. E o que mais? Agora a gente vai olhar para as despesas. Então, a gente precisa anotar tudo que sai. Tudo, qualquer coisa. No primeiro momento, no primeiro mês, no segundo mês, a gente precisa ser mesmo muito detalhista em relação a isso. Tem que anotar, obviamente, todos os gastos com o custo de vida. Então, vamos aproveitar, está no começo do mês ainda, né? Hoje é dia 10, justamente. Então, pagou-se um pouco de contas, está no começo do mês, volta lá para o começo do mês, vê o que você já teve que pagar. Então, anota todos esses gastos com o custo de vida e observa ao final do mês, para você ter uma noção bem real, de fato, quanto você gasta. Anota tudo. Cafezinho, a gente agora não está saindo, né? Mas tem a gorjeta para o rapaz do Rappi, não tem estacionamento, mas tem, às vezes, Uber, ou às vezes até tem estacionamento. A gente não está tomando cafezinho na rua, agora está podendo voltar, mas qual é aquela coisa que você manda vir? Anota tudo, para a gente poder ter uma ideia do que a gente gasta, mesmo que não seja despesa fixa, né? Aqui é especialmente importante para quem é PJ, para quem é profissional autônomo, como você, que é separar uma parte, separar gastos pessoais e outra com gastos da empresa. A gente tem que saber, a gente tem que fazer duas despesas diferentes. Uma é eu, pessoa, e a outra é eu, pessoa física, a outra é eu, pessoa jurídica. Tá? Muitas vezes a gente vai misturando. Tira da empresa, põe no pessoal, paga o pessoal uma conta da empresa e assim por diante. Não, a gente precisa separar completamente, né? O que entra para PJ é PJ, o que custa PJ é PJ, tudo que é da pessoa jurídica é completamente separado. E daí, tendo feito toda a conta da pessoa jurídica, sai um dinheiro em forma de remuneração para o profissional, que é o trabalhador da pessoa jurídica, você. E aí isso entra na sua conta de pessoa física e aí você começa a fazer, então, esse controle das despesas, tá? Isso é muito importante. E aí a gente consegue ter essa ideia da receita líquida, né? Tirado tudo que você gasta na PJ, né? E aí transfere isso para a pessoa física. Isso é uma coisa importantíssima, né? E atenção aos impostos que precisam ser recolhidos. A gente tem que descontar os impostos, a gente esquece. A gente fala, eu ganhei X mil reais com a venda desse imóvel e é essa conta que você vai fazer, então eu posso gastar tanto. Não é verdade, a gente precisa separar e tirar todos esses gastos antes de pensar quanto a gente tem como renda, né? E aqui também as despesas. Empréstimos, dívidas, despesa com cheque especial, despesa com cartão de crédito. Outro dia eu ouvi uma ótima, que foi um profissional da área que errou. Em vez de falar cartão de crédito, ele falou cartão de dívida. E é verdade, porque cada vez que você usa o cartão de crédito, você vai ter que pagar em algum momento, mesmo que você não parcele. E se você parcelar, você está contraindo uma dívida pelos próximos 5, 6, 7, aqui no Brasil, até 12 meses, né? Então, é preciso saber, porque se acontecer alguma coisa, tiver uma dor de barriga, você tem essa dívida. E se você não puder pagar, os juros do cartão de crédito, o parcelamento do cartão de crédito é uma coisa absurda, gigantesca. Fica aqui de lição de casa para você, pega a sua fatura do cartão de crédito e olha lá, chama-se CET, custo efetivo total, se você precisar parcelar o seu cartão ou se você não pagar aquela fatura. Dá uma olhadinha quanto é que está escrito lá e compara com os 2% da Selic. Eu tenho certeza que você vai quase levar um susto. Se bobear, vai ter um infarte. Então, não caia nessa roubada, pelo amor de Deus, porque você está pegando o seu dinheiro tão suado, rasgando e deixando ir pelo ralo, emprestando o seu dinheiro e pagando, emprestando seu dinheiro não, pegando o dinheiro emprestado e pagando, dando o seu dinheiro para uma outra pessoa, tá? É bem grave mesmo. Se você ficou assustado, era isso que eu queria. Vamos lá. Hashtag, fica a dica, como é que faz? Mesma coisa, descomplica.
Anota todas as suas despesas, num caderninho, num app, no celular, não inventa, não precisa de planilha de Excel super complexa, com capacidade de fazer projeção, que só o seu sobrinho que estuda na Poli sabe fazer. Não. Você pode fazer com aqueles caderninhos livro caixa mesmo, igual sua avó fazia, tá? É essa a ideia. Quanto mais simples, mais você vai fazer e mais eficiente será. O que mais? E agora, né? O que a gente faz? Agora a gente volta a foto para a gente e a gente vai olhar para essa nossa selfie financeira. E quando a gente olha e volta para essa nossa selfie financeira, o que é que a gente encontra? Como é que a gente faz? A gente tem a renda, que a gente já sabe quanto é que é, menos a despesa, vai ser aquilo que a gente vai ter para poupar. A renda a gente já viu, despesa a gente tem tudo aquilo que é fixo, aluguel, escola, condomínio, mensalidades, que é sempre igual todo mês. Aí a gente tem despesas variáveis, que são aquelas despesas que mudam a cada mês, que a gente também precisa anotar. A gente tem as despesas com dívidas, que eu já falei para vocês já viram. E agora eu quero trazer uma coisa diferente, que é uma parte desse dinheiro que precisa ser obrigatoriamente reservada vai entrar aqui como despesa. Então, todo mês você tem uma despesa fixa, que é uma obrigação com a sua reserva e que vai entrar aqui. Tendo feito tudo isso, a gente chega a um resultado. Se o resultado for negativo, a gente precisa olhar para os nossos gastos e para o nosso consumo. E aí precisamos pensar quais são os valores pessoais ou quais são os valores da nossa família. O que é importante para você ou para a sua família? Por quê? Porque esses valores são o conjunto de tudo aquilo que a gente acredita que é importante, que tem sentido ou significado para a nossa vida e para as nossas ações. São os pressupostos éticos e morais que vão, e aqui é importante, determinar as nossas escolhas financeiras e não financeiras. Eles são a nossa guia, né? São a nossa bússola, que vão iluminar e orientar o nosso comportamento de consumo. Importantíssimo conhecer esses nossos valores pessoais e da família. Por quê? Porque são os valores que vão estabelecer as prioridades para o uso do dinheiro. Então, mais uma hashtag fica a dica. Vocês têm mais uma lição de casa aí. Faz essa listinha de quais são as suas prioridades no uso do dinheiro. E se o resultado ainda for negativo, a gente tem uma outra possibilidade, que é aumentar a renda. Como faz? Seja criativo, né? Pense, converse, pesquise que ideias as pessoas tiveram. No começo da pandemia foi muito interessante, porque tinha muita gente com confecção que estava com o tecido lá, não estava vendendo nada, estava tudo fechado, começaram a ter a ideia de se fazer máscaras de tecido e vender. E olha como isso cresceu muito, né? Ou fazer comida congelada e distribuir, ou mesmo, como foi o meu caso, fazer cursos online. Eu sempre dei cursos em várias instituições, mas nunca tinha feito o meu online, né? Eu sempre ficava querendo fazer numa instituição, a instituição me convidava para dar aula lá, acabava sendo mais fácil, né? Mas com essa pandemia eu resolvi fazer os meus cursos online. Então, já fiz 2 de introdução à neurociência, que é a neurociência de um jeito, conhecer o cérebro é para todos, e agora, mês que vem, vou ter o de planejamento financeiro pessoal, colado com o de introdução aos produtos financeiros. E os 2 cursos que eu fiz foram o maior sucesso. Então, eu também tive essa possibilidade de aumentar a minha renda. Então, fica a dica aí, fazer uma listinha também de pelo menos 3 possibilidades que você tem para aumentar a sua renda. Mas e se o resultado for positivo? Yes, que bom! O que é que você faz? Muito bom. Você, então, vai colocar esse dinheiro nas suas reservas. E aí a gente divide em 3 tipos de reserva. Uma reserva para o longo prazo. Para profissionais liberais, é importantíssimo que a gente tenha essa reserva de longo prazo e que a gente tenha uma segunda reserva, que é a reserva de emergência. Essa é fundamental.
Essa reserva de emergência, ela precisa ter um valor entre 3 e 6 meses dos seus gastos mensais. Então, olha só por que você tem que começar pensando na sua foto financeira. Porque na sua foto financeira tem lá o valor de quanto você gasta mensalmente, na média do ano. Lembrando, porque o profissional liberal tem que fazer isso anual e ter uma média como base. Então, você precisa construir uma reserva que te cubra entre 3 a 6 meses aquela coluna vermelha do planejamento financeiro, da sua foto financeira. E depois você tem uma outra reserva separada mesmo, é assim que se faz, para viagem, para algo que você queira comprar, ou para uma oportunidade de negócio, enfim. Mas 3 objetivos ou 3 motivos, 3 destinos diferentes para as suas reservas, tá? Sendo que as duas mais importantes, longo prazo e emergência. Tudo bem? É assim que a gente precisa fazer para conseguir se organizar. E aí? Tá, como é então? Dá uma resumida, Renata, e aqui a dica importante para você, como é que eu posso usar melhor o meu dinheiro? A gente vai pensar sempre assim, com o que quando eu quero comprar alguma coisa? Quais são as perguntas importantíssimas? Eu preciso do produto? Essa é a melhor alternativa? Satisfaz a minha necessidade? E eu faria novamente? Se as respostas são sim, a gente parte para outra pergunta. Se as respostas são não, o dinheiro volta para a carteira. Carteira adora dinheiro dentro dela. Não tem problema nenhum a gente não gastar, se a gente não está satisfeito. Tá certo? Ficou satisfeito? Acha que faz sentido? Pensei sobre o assunto? Precisa pensar, sim, sobre como vai usar o dinheiro, não ir fazendo. Vou para a próxima pergunta. Quanto? Quanto eu tenho de dinheiro? Eu tenho uma renda suficiente? Se sim, como é que eu vou pagar isso? Se não, o dinheiro volta para a carteira. Se sim, eu vou pagar à vista? Ótimo! Tenho sempre que perguntar, tem desconto? Qual é o desconto à vista? E as pessoas, os vendedores em geral, eles já te falam qual é o número de parcela, eles já te oferecem o pagamento parcelado. Aconteceu comigo outro dia, acontece com todo mundo. Eu estava comprando um medicamento e a pessoa falou para mim, nesse valor, a senhora pode pagar em 3 vezes. E eu já ia falar, tá bom, mas aí eu me lembrei que neste lugar em especial, eles oferecem 5% de desconto à vista. Olha bem, o desconto é 5%, a Selic está 2%. É muito melhor. É quase 2 vezes melhor. Eu ter, na verdade, quase 3, né? A gente poderia aproximar 3 vezes a taxa básica de juros, aproximadamente, né? E aí ela não tinha me falado isso. Aí eu perguntei, tem desconto à vista? Lembrei que tinha. Tem sim, senhora, é 5%. Então eu vou pagar à vista, tá certo? Por que eu vou pagar parcelado? Vou pagar à vista. E se é parcelado, qual é o número de parcelas? Lembra que toda vez que você paga parcelado, você está contraindo uma dívida, né? E para profissionais liberais mais ainda, porque é um compromisso que você tem, com certeza, e você não sabe a sua renda com certeza. Então, muita atenção, muito cuidado, é muito fácil escorregar aqui, né? E aí, se a gente vai usar o cartão de crédito, eu vou pagar à vista, de novo, tem desconto ou não, parcelado, e aí tem a pegadinha, tem juros. Porque muitas vezes existe cartão de crédito parcelado com juros. Eu preciso pagar a mais pelo produto? Será mesmo? Será que não dá para voltar o dinheiro na carteira? Ele vai para o mercado financeiro, fica rendendo um pouco, mesmo que seja pouquinho lá, você não está pagando para ninguém. Você não está pegando seu dinheiro e dando para alguém pela mesma coisa, pelo mesmo produto que você tinha comprado, tá? E aí, se tem juros, eu preciso perguntar, eu posso pagar o novo total? Se tudo verde aqui, vamos para a próxima pergunta. Quando eu vou comprar? Já tenho todo o dinheiro. Ótimo, vou comprar agora à vista, como eu na farmácia. Em breve, eu preciso dividir em 3 parcelas. Num futuro muito distante, eu estou comprando um apartamento, então eu preciso financiar esse apartamento em 10,
15 anos, enfim, né? E aí eu encontro uma maneira de organizar e de usar bem esse dinheiro. Deu tudo certo? Ótimo, que bom! Então eu vou, realizo aquela compra, faço um bom uso do meu dinheiro. E aí, com isso, a gente é capaz de ter uma vida sustentável e de transformar prazeres efêmeros em uma satisfação perene, né? Então, é isso que eu tenho para contar para vocês. Mas antes de encerrar, eu vou deixar aqui umas dicas de alguns aplicativos para vocês fazerem um bom controle do dinheiro, né? Eles ajudam, existem vários, existem inúmeros. Esses são os que eu gosto mais, que eu acho que eles são práticos e eles não estão ligados a nenhuma instituição financeira. Então, são alguns que eu deixo aqui como sugestão. Deixo também um vídeo aqui da Porta dos Fundos para vocês se divertirem, porque falar de dinheiro e pensar sobre a nossa vida financeira também pode ser muito divertido, muito engraçado e muito gostoso, né? Então, deixo esse vídeo aqui para a gente pensar, e ele é muito bom para a gente refletir sobre o que é desejo e o que é necessidade, e o que é necessidade básica, e o que é necessidade básica no mundo de hoje, né? E com isso, deixo aqui para vocês os meus contatos, também está no banner aí, me estou à disposição, dão uma olhadinha nas minhas redes, que eu tenho sempre dicas importantes sobre planejamento financeiro pessoal, vocês também vão ver as datas dos meus cursos lá, e estou à disposição para vocês. A gente agora, muito obrigada, e obrigada pela oportunidade. A gente agora tem aí uma sessão de perguntas, que a Cris vai me ajudar, né, Cris? Oi, Renata, obrigada, viu? Foi ótimo. Eu mesmo estou vendo que eu preciso rever muita coisa na minha parte financeira, fiquei assustada. Fazendo muita coisa errada. Renata, chegaram uma série de perguntas aqui, tá? Dos corretores de imóveis. Carlos Antônio da Silva, via YouTube, ele está falando, bom dia, favor, cite um tipo de previdência, por favor. Tá, então, olha só, a gente tem várias instituições que têm vários tipos de produtos, várias possibilidades de previdência. É difícil eu indicar alguma específica, sendo que eu não conheço você. Por quê? Porque as previdências, elas sempre têm que estar atreladas àquilo que você deseja, ao tempo que você tem para contribuir, e a gente tem dois modelos diferentes, tanto VGBL quanto PGBL, e cada uma delas tem uma diferença relativa ao imposto de renda e aquilo que você busca. Se você busca uma renda no futuro, ou se você quer um montante final no futuro, tá certo? Então, assim, é difícil eu, sem conhecer você, falar, faça esse. Não, posso te falar, tem vários no mercado, você tem que pensar como você quer usar esse dinheiro. O que você tem que perguntar, sim, é que tipo de produtos estão naquele plano de previdência, se ele é mais conservador, se ele tem um pouco de risco, tem vários modelos, várias composições, e isso que é uma coisa muito importante de você olhar. Tá bom? Obrigada, Renata. Olha, chegou mais uma pergunta do Milton Mirante, via TV Cresce. Ele falou que ele tem um valor para aplicar e deixar pelo menos 5 anos aplicado. Melhor uma previdência ou um tesouro direto? E nesse momento vale pelos fundos imobiliários? Ele quer saber. Tá. Então, olha só. De novo, né? Não é possível, eu vou repetir isso todas as vezes, eu não posso dar uma indicação de produto sem conhecer a pessoa, e acho que esse é o maior dos erros, né, porque as pessoas pensam assim, o que é melhor? Tem que colocar isso num contexto, né, o que é melhor em 5 anos para quem? Qual é a renda dessa pessoa? Qual é a letra do tesouro? Qual é a rentabilidade? Que corretora? Tem custo? Não tem custo? Compara com previdência. Qual é o plano de previdência? Os planos de previdência são interessantes para longo prazo. Você paga um imposto e ele passa a ser um produto muito interessante se você ficar com seu dinheiro no plano de previdência há pelo menos 10 anos. Porque ele é um produto desenhado para o longo prazo. A ideia é que você comece a contribuir agora e contribua por 10, 15 anos.
Porque lá na frente você vai ter esse dinheiro de volta. A combinar, se em parcelas mensais, se ele inteiro, enfim, tem várias possibilidades, né? Mas interessante no mínimo 10 anos. Então você começa a pensar, é só 5 anos? Então não cabe plano de previdência. Por quê? Daqui 5 anos ele não é a melhor possibilidade do mercado, né? Existem outras possibilidades muito melhores no mercado para 5 anos do que plano de previdência, porque ele tem outra função. Então, qual é a função do produto financeiro? Né? E aqui também outra comparação. Tesouro Direto é um produto de renda fixa garantido pelo governo. O fundo imobiliário é outra coisa completamente diferente, tá certo? São outros produtos completamente diferentes. Então, não adianta você falar, tem que colocar no contexto. Geraldo dos Santos Reis Costa, via Facebook, ele falou que tem 60 anos e ele quer saber se ele pode contribuir com um plano de previdência privada. Então, Geraldo, pode. Lembra, o mínimo é 10 anos, mas a gente tem uma expectativa de vida hoje em dia de pelo menos, na verdade, quando a gente vai fazer plano de planejamento financeiro pessoal, a gente tem que contar como tempo de estimativa de vida 110 anos para uma pessoa hoje. Então, a conta que a gente faz é 110 anos, né? Quando eu fiz essa conta, eu falei para mim, nossa, a gente vai ter que juntar tanto dinheiro para viver 110 anos, eu estou quase preferindo morrer antes. Imagina eu. É um pouco assustador, né? Mas essa é a conta que a gente tem que fazer. Então, você fala para mim, eu tenho 60, contribuo? Eu vou te dizer, Geraldo, sim, começa a contribuir. E quanto mais você contribuir, melhor, mais dinheiro você vai ter no futuro. Mas, pelo menos, no mínimo, 10 anos para valer a pena do ponto de vista fiscal, dos impostos que você vai pagar. Porque se você tirar antes, tem outros produtos financeiros que são mais interessantes se você tiver que resgatar antes, tá? Mas, Renata, diga. Renata, essa é uma pergunta minha, tá? Depois eu passo para uma próxima pergunta. Qual é o principal erro que a gente comete que a gente não consegue se planejar financeiramente? Que a gente pensa assim, agora eu vou guardar um dinheirinho. Aí chega na hora, dá tudo errado, você vê que tem um monte de conta para pagar, parcelamento de cartão de crédito, coisas que você fez que você esqueceu. Então, qual é o principal erro? Que a gente tem que evitar esse erro e conseguir realmente atingir nosso objetivo. Bom, Cristiane, você já começou respondendo parte da pergunta, né? Que é não se equivocar, não se enganar, né? A gente faz isso em economia comportamental. Este fenômeno exatamente que você descreveu tem um nome. Ele se chama contabilidade mental. Que é o quê? A gente faz na cabeça uma conta, né? Eu ganho X. Se eu ganho X, pagar essa roupa, sei lá, parcelada no cartão 4 vezes, tudo bem. Se eu ganho X, comprar um celular novo, que eu vou parcelar em 12 vezes, também tudo bem. Ganhei X esse mês. Então, eu posso fazer uma viagem e parcelar em 3 vezes. Não fez a conta do montante total. Isso chama-se contabilidade mental. Então, a gente pega o valor inicial, divide em caixinhas e esquece do resto, né? Esse é o principal erro. E outra coisa, qual é o contrário disso? Então, o que a gente faz? Olhar, colocar no papel, e colocar no papel como se fosse uma despesa, um valor que você vai direcionar para, por exemplo, um plano de previdência ou para qualquer outro tipo de reserva financeira. Então, todo mês, como despesa, eu preciso tirar uma parte e preciso obrigatoriamente colocar em algum lugar. Contas, bancos que têm a possibilidade de fazer isso em débito automático, é ótimo. Porque você não precisa se preocupar, o dinheiro entra na conta, isso já sai no débito automático, faz parte do seu gasto, é como se você estivesse pagando uma mensalidade, um condomínio, e você, na verdade, está contribuindo, está pagando para você mesma lá no futuro. Chegou mais uma pergunta aqui do Chico Pires, via TV Cresce. O rendimento em bancos digitais como Nubank valem a pena comparado com o CDB? Então, você tem que ver, mesmo os bancos digitais, eles oferecem uma variedade de produtos. Se você deixar, você fala, não, é aquela conta corrente que tem um certo rendimento, aquele é muito baixinho. Se você tem um dinheiro que você pode reservar, é melhor você escolher um outro produto financeiro, né? O CDB, ele é um certificado de depósito bancário que ele tem várias rentabilidades.
E essas rentabilidades são comparadas com o CDI, que é um pouquinho abaixo do que a Selic. Então, se te oferecerem CDB pagando 98%, 80%, 85% do CDI, não está te pagando nem os 2% ao ano. Então, é muito baixo, é muito baixo. Se você tem dinheiro para deixar reservado, é melhor você escolher um produto financeiro. Você pode perguntar, qual é o CDB do banco digital? Quanto está pagando? Quanto? Eles têm que te falar qual é a rentabilidade que eles estão te prometendo, né? E se for abaixo de 100% do CDI, você precisa procurar melhor, porque você tem outras possibilidades no mercado de dar mais do que 100% CDI, que mesmo assim será menos do que 2% ao ano, e você ainda tem que descontar imposto de renda, tá? Então, atenção na pegadinha, atenção na fala fácil, né? O que é que eles estão te oferecendo de fato? Você tem que investigar e perguntar. E se você não sabe, você precisa se informar, tá? Caroline Leal, via TV Cresce. Esse saque emergencial do fundo de garantia é vantajoso sacar e investir numa previdência ou melhor manter o dinheiro lá no FGTS? Então, a gente tem, obviamente, depende você vai sacar e vai colocar em qual fundo de previdência, né? E quanto tempo você está lá no fundo de garantia, tá? Porque quem tem o INSS, tem o fundo de garantia, você já tem lá construído uma reserva que tem uma certa segurança. Então, a ideia nunca é você colocar tudo num produto só, tá certo? É você diversificar. Então, se a reserva tá boa, tá lá, isso já te dá uma segurança, por que você vai tirar e vai colocar na Previdência? Só privada. Só se a Previdência privada for muito melhor, né? E se você tiver a disciplina de contribuir, porque o fundo de garantia está lá, já estão contribuindo para você ou já contribuíram em algum momento, né? Então, atenção, e comparar sempre as rentabilidades. A ideia da previdência privada, para quem tem uma previdência do INSS, é ser uma previdência complementar, tá? Mas quem não tem nada, precisa dela, né? Quem já tem pouco, se você divide, é sempre mais seguro. É sempre melhor, porque você também não precisa contar com a sua disciplina pessoal para colocar dinheiro lá. Chegou mais uma pergunta, Renata, você está bombando hoje. Esse assunto é bom, é assunto quente. A Mira dos Anjos, via TV Cresce. Fiz um empréstimo consignado a 1,10% de juros. Melhor ir aplicando a reserva, já que não consigo quitar o empréstimo de imediato? Mas aí, Mira, eu não entendi o que você quer fazer. Você vai deixar correr o empréstimo consignado? Sim, não. Porque, olha só, ele está pagando... que não está conseguindo quitar o empréstimo consignado. Então, por que não está conseguindo quitar? Você tem que ir lá e perguntar. E outra pergunta, 1,10% ao mês? Você também não colocou isso aqui. Então, você precisa saber. Porque você tem que saber, assim, a maioria das pessoas não sabe exatamente o que está pagando. E esse é um problema muito grande, né? O que você está pagando? Você está pagando 1,10% ao mês? Qualquer coisa é melhor você quitar do que você continuar pagando isso. Porque lembra, a taxa de juros básica do país está 2% ao ano. Então, você está pagando mais da metade da taxa de juros ao ano por mês, né? Não faz sentido. Não está conseguindo quitar por quê? Porque não tem dinheiro para pagar mensal ou porque não querem terminar essa dívida para você? Se você não tem o dinheiro para pagar mensal e está se endividando mais e mais e mais, por que você vai aplicar a reserva? Que vai te dar menos, com toda certeza, não vai te dar 1,10% ao mês. Se tiver um produto que está dando 1,10% ao mês, me conta que eu quero comprar para mim. Numa Selic de 2%, tá certo? Então, assim, não compensa. Por quê? Porque você vai aplicar o dinheiro que vai te pagar menos e vai continuar numa dívida desse montante? Não. Faça tudo possível para quitar a sua dívida o mais rápido possível. Daí, esse dinheiro que você está colocando na dívida, você vai construir a sua reserva. Vai lá, Miriam, vai conversar com o pessoal. Chegou mais um comentário, que na verdade não é uma pergunta, é um comentário da Maria Regina via Facebook. Tá. Bom dia, assunto importantíssimo, muito obrigada, ela está agradecendo a sua participação, Renata.
Obrigada pelo convite. Alexandre Silva, via YouTube. Como dar dicas para o meu cliente sem me intrometer na vida financeira dele? É possível? Não, porque assim, veja bem, você não vai dar dica de produto financeiro, tá certo? A ideia não é você entrar na vida financeira do cliente e dizer o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer, até porque a sua expertise é vender imóvel e não dar dica financeira, né? Mas você pode comentar com ele, sim, sobre, mas olha, conta de você, eu me organizando melhor, eu consegui entrar num financiamento para comprar um imóvel, enfim, você pode até comentar, ouvindo uma palestra, assim, pensei uma coisa que eu nunca tinha pensado antes, que se eu controlar os meus gastos, vai me sobrar um dinheiro para poder comprar o imóvel, enfim, né, eu não sei como é que o cliente, onde caberia você conversar isso com o cliente, mas a forma de abordar é uma forma sempre muito leve. E se você falar de você ou contar algo que aconteceu, por exemplo, que você assistiu a palestra, você consegue dar essas dicas sem dizer, olha, você, sabe, está fazendo errado, deveria fazer assim, assim, assim. Isso pode entrar como sugestões de uma forma leve e pode abrir a cabeça do seu cliente, sim, para coisas que ele nunca pensou antes, o que é extremamente interessante e importante, inclusive. Renata, nosso tempo acabou, né? Vamos terminar a live. Muito obrigada pela sua participação. Tem outras perguntas aqui, a gente vai mandar no seu e-mail, tá? Para você esclarecer, se possível. Agradeço muito sua participação. Lembrando hoje que às 21 horas vai ter a palestra online com o Adriano Abner, tema Você sabe o que é comunicação não violenta? E eu peço também a todos os internautas que nos sigam no nosso Instagram, @CrescispeOficial. Renata, mais uma vez, obrigada e aguardo você talvez numa próxima live. Claro, com certeza. Obrigada, Cristiane, obrigada pelo convite, obrigada a você que assistiu. Tem as minhas redes aí, entre lá, curta, siga, você vai poder ver os meus cursos, inclusive o de planejamento financeiro pessoal, que eu vou lançar já no mês que vem, tá aí saindo do forno. Enfim, e cuide bem do seu dinheiro. Obrigada. Pelo convite, Cristiane, até a próxima. Até.